Graça e paz, família. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais uma igreja presente aqui. Como é que você está? Espero que esteja bem. Que Jesus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Família, a palavra que foi ministrada no domingo, né? Eu quero compartilhar com você que não pôde estar presente por questão de trabalho, doença, extrema distância, não é distante, é extrema distância. Então dificulta você estar todos os domingos. Então, quero compartilhar aqui a palavra, a mensagem que foi ministrada, né, no domingo, lá na Igreja Nazarena, em Vila de Cava, tá bom? Você está assistindo agora pelo YouTube, que agora estamos postando no YouTube a mensagem. Então, aqui na descrição, eu estou colocando também um sermão escrito. De repente, algum detalhe que eu não falei aqui, por questão de tempo, que o objetivo aqui é ser objetivo, né? Ser rápido, então, ser resumido. Então, aqui embaixo na descrição do YouTube tem aqui um sermão um pouco mais detalhado, tá bom? A mensagem um pouco mais detalhada. Também curte também, queridos, porque para eu saber se você está aqui assistindo aqui, que o objetivo de fazer aqui não é nem ter views aqui no YouTube, não, mas é que você, né, membro da igreja, né, ou que deseja fazer parte da igreja, não pode estar no culto, então está sendo ministrado através dessa palavra. Então, aqui esteja aqui compartilhando. Caso tenha perguntas também, caso queira conversar também, me chame no WhatsApp, fale comigo. Estou aqui para poder estar te ajudando na medida do possível, tá ok? O que eu puder ajudar, vou estar ajudando. O que não puder ajudar, no mínimo, estarei orando com você, tá bom? Então, a palavra que foi ministrada ontem, hoje é segunda-feira, né, foi o tema O que é fé? O texto utilizado foi Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu gosto também da versão que diz que a fé é o firme fundamento. Mas eu queria falar aqui um pouco sobre fé, né? Fé é algo muito comum no nosso meio. Eu disse lá, eu quero repetir aqui que, queridos, todo mundo tem fé, algum tipo de fé. Até um ateu tem fé, né? Às vezes fé no dinheiro, fé em si mesmo, né? Fé na ciência, mas tem algum tipo de fé, ainda que não admita, ele tem fé, né? Aí também existe aquela fé que é fé que eu chamo de fé natural, ou a fé cultural, na verdade, que eu utilizei, né? Que é, por exemplo, o povo brasileiro como um todo, né? É um povo de fé, né? Tem uma fé um pouco sincrética, um pouco misturada de crenças, uma fé misturada com catolicismo, protestantismo e espiritismo, mas no geral o povo brasileiro é um povo de fé. Então, nisso tem equívocos nisso, obviamente. Também tem até equívocos no meio da igreja evangélica, por exemplo. Por exemplo, na igreja evangélica a gente escuta muito a ideia de fé como pensamento positivo. Isso é um equívoco. A ideia de fé como mágica, né, utilizando objetos. Isso é um equívoco. Fé, né, como o instrumento de troca, né, a pessoa tem fé para poder conquistar alguma coisa. Isso é um equívoco. Entre outros equívocos também, que você pode ler aqui no sermão aqui abaixo. Mas o que é fé bíblica? Três coisas que é importante para você entender o que seria uma fé bíblica, né? Não dá para falar tudo, obviamente, mas três características importantes para você entender, ou para você ter, ou para você avaliar se você tem uma fé bíblica. Fé você tem. Se você está vendo esse vídeo aqui, possivelmente é porque você tem fé, ainda que seja talvez enfraquecida, mas você tem fé. Aqui a pergunta não é se você tem fé. A pergunta é: a fé que você tem é bíblica? Vou repetir. Então, a pergunta não é se você tem fé. A pergunta é: a fé que você tem é uma fé bíblica, uma fé cristã, uma fé de Cristo, né? Então, a primeira característica de uma fé bíblica, uma fé cristã, é uma fé fundamentada na verdade, na palavra de Deus. Então, quando eu falo que eu tenho que propagar a minha fé, o que é isso, propagar a minha fé? Mas que fé é essa? Propagar a fé que eu tenho que Cristo é o Messias, o prometido do Senhor, que encarnou, andou, que nasceu, que viveu, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Isso é minha fé. Então a fé é como se fosse o trilho da nossa vida, assim como um trem anda, tem um trilho pelo qual ele caminha, caminha, né? Ele anda. Assim também a minha vida tem um trilho pelo qual anda.
e esse trilho é a palavra de Deus, e tem que ser correta, tem que ser baseada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso fundamento, é a nossa rocha, tá certo? Então, a primeira característica de fé é o ensino correto, é a doutrina correta, é o fundamento correto. Segunda característica de uma fé bíblica é a palavra convicção, que é atitudes, ações, né, baseadas nessa fé, nessa verdade a qual eu creio. Então, eu ajo, né, baseado nessa verdade que eu disse que eu creio. Se eu creio que Jesus é o Messias, então eu, por convicção, eu vou recebê-lo, como eu vou me entregar a Ele para poder servi-lo por toda a minha vida. Eu vou recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Então, não adianta somente eu entender ou crer, não é somente isso, mas eu preciso ter ações que correspondam a essa fé, a essa verdade que eu disse que eu creio. Então, a primeira característica é verdade, a segunda é convicção, mas a terceira, talvez, é também muito importante também aqui, a terceira característica de fé é a palavra confiança. Porque às vezes eu creio na verdade, eu tenho convicções, ajo de acordo com essa verdade, eu oro, eu sou ali, eu vou na igreja, porque eu tenho convicção que aquilo ali é verdade. Então eu ajo, tenho atitude de acordo com essa verdade que eu digo que eu creio. Mas, além de ter ações e crer nessas verdades, eu preciso ter confiança, porque às vezes eu faço tudo isso e não recebo aquilo que eu queria. Às vezes o que eu recebo é um não. O que eu, às vezes o que nós recebemos é continue, permaneça, né? Então, o que eu faço nesse momento? Eu confio em Deus. Então, mesmo que às vezes eu não receba tudo aquilo que eu queria que receber, mesmo quando eu oro e não acontece aquilo que eu queria que acontecesse, eu permaneço, porque eu tenho fé, porque eu tenho confiança. Então, fé é confiança. Eu confio em Deus. Não é só acreditar, mas é confiar, né? Entende? Então, se você está com a fé enfraquecida, equivocada, ou deseja amadurecer sua fé, pare agora. Fala, Senhor, molde a minha fé segundo o teu querer. Ore agora, eu vou acabar o vídeo aqui agora, você vai acabar o vídeo, você vai orar. Tá bom? Em nome de Jesus, Deus quer restaurar, quer moldar a sua fé segundo a vontade dele, segundo os princípios da palavra dele. Tá certo? Então agora, em nome de Jesus, acabar esse vídeo aqui, tira um tempinho e faça uma oração. Senhor, molde a minha fé segundo a tua vontade, segundo os teus princípios, segundo os teus valores, segundo a tua verdade. Que eu possa também saber agir, mas também confiar que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ainda que não acontece aquilo que eu imaginei, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para você. Tá bom? Deus te abençoe. Deixe Cristo moldar a sua fé. Fica a paz. Deus te abençoe.